Meu nome é Maria Isabel. Eu vou apresentar aqui um pequeno resumo, um recorte sobre a minha pesquisa que trata sobre a transmissão de saberes de forma oral nas religiões afro-brasileiras, enquanto uma epistemologia contra-hegemônica na aplicação da Lei 10.639 de 2003. Para isso, a gente precisa entender todo o contexto histórico, cultural, social pelo qual passou e passa a população negra desde o período de escravização até os dias atuais. Para isso, a gente precisa entender que esses debates sobre a efetivação dos direitos da população negra, embora sejam mais frequentes atualmente, eles não escondem o racismo e a segregação social e racial que é evidente na nossa sociedade. Então, as lutas travadas pelos movimentos sociais, elas são lutas que buscam o direito à educação da população negra, que ainda não é tratada de forma igualitária mesmo tantos anos depois do fim do período da escravização. Para tanto, a gente precisa entender o contexto do direito à educação de uma forma geral. No período de escravização, mesmo após a libertação dos escravos, a pessoa de cor, a pessoa negra, ela não poderia frequentar o ambiente escolar. E esse direito ele foi alcançado por essa população muito recentemente. O número de pessoas negras na universidade, no ambiente escolar de qualidade, ainda é baixíssimo quando comparado às pessoas que não são negras. E para isso a gente precisa entender toda a necessidade dos debates acerca dessa educação, que são realmente necessários e que implicam todo um contexto histórico e social de segregação que dura séculos. Dessa forma, a gente precisa entender também que as culturas, os traços marcantes das populações, das nações que foram trazidas para o Brasil, são pontos de ancestralidade e de ligação com o território que envolvem a religião. As religiões de matriz africanas são religiões que surgiram no Brasil com a junção de religiões católicas, indígenas e africanas, religião católica, na verdade, religiões indígenas e africanas, e formaram o que hoje a gente conhece por as religiões afro-brasileiras. É uma mistura que não aconteceu de forma voluntária, mas aconteceu de forma forçada aqui no Brasil e que justifica também um traço desse roubo, desse furto da cultura e da ancestralidade do povo africano. Para tanto, a gente objetiva aqui nesse resumo analisar a relação entre a aplicação da Lei 10.639 no meio escolar e o uso de uma epistemologia diversa na aplicação desta lei. Ou seja, uma epistemologia, uma forma de conhecimento diferente das formas que a gente encontra prioritariamente, que são meios eurocêntricos e hegemônicos de aplicação de ensino. A oralidade, ela não é o meio principal de ensino dentro das outras religiões. A gente tem a Bíblia dentro das religiões cristãs e outros livros, outros meios de forma de transmissão escrita. A oralidade é um traço muito marcante da religião afro-brasileira e por isso a gente pretende abordar como uma epistemologia contra-hegemônica. Como objetivos específicos, a gente pretende analisar essas religiões como um traço marcante da identidade cultural, além de analisar a Lei 10.639 enquanto uma epistemologia contra-hegemônica, se a gente for aplicar a oralidade dentro dessa lei. Então, é investigar a aplicação dessa lei a partir da oralidade e analisar esta mesma lei enquanto fruto dos movimentos sociais que acontecem desde a chegada do povo africano aqui no Brasil, foram se reunindo para manter sua cultura e hoje a gente conhece como os movimentos sociais que a gente tem hoje em larga escala, mas ainda que não tem o poder e a presença que necessitavam justamente por conta de discriminação, de segregação e de racismo. Nesse sentido, as epistemologias, a gente precisa entendê-las enquanto meios de transmissão de saberes, conhecimentos que são tipicamente repassados de culturas, enfim, de vários tipos de conhecimentos. E uma epistemologia contra-hegemônica, ela é um conhecimento que ela vai contra esta maioria,
contra o eurocentrismo, contra meios de ensinamentos que vêm com um forte vigor da Europa. A oralidade ela se encaixaria nessa epistemologia contra-hegemônica, e é por isso que a gente pretende abordar se a oralidade aplicada nessa Lei 10.639 ela poderia ser considerada uma epistemologia contra-hegemônica. E nessa pesquisa a gente termina reconhecendo que o ensino das religiões afro-brasileiras e de uma educação étnico-racial ainda não atingiu o status que deveria dentro do ambiente escolar. O ambiente escolar ele é um dos principais ambientes de formação de identidades raciais, de identidade, de personalidade das pessoas. E dentro desse ensino, é comum que a gente ouça ainda, até mesmo de profissionais, cunhos racistas, palavras de discriminação. E é principalmente nesse meio de ensino que a gente precisa estabelecer essa relação com a educação étnico-racial, para que as pessoas entendam a necessidade de trazer essa aplicação para a formação da identidade dos estudantes negros que estão naquele ambiente e para a informação e diminuição da discriminação dos estudantes que não são negros. Então, a gente concluiu nesse resumo que a Lei 10.639, quando tratada a partir de uma oralidade, ela pode ser considerada uma epistemologia contra-hegemônica e pode ser aplicada desta forma dentro do ambiente escolar. Obrigada.